Boa noite, queridos irmãos e irmãs, buscadores, buscadoras, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos espiritualistas e hoje nós vamos estudar alguns aspectos sobre a água fluidificada. Nós já falamos em outros vídeos, muito por cima, sobre a água fluidificada. Lá naquele vídeo dos elementos de consagração da Umbanda e de outras religiões. E nós falamos no aspecto da água, para que ela servia, não é? Que ela é uma condutora universal, condutora de energias, inclusive, e que ao consagrar aquela água, ela colocamos energeticamente uma qualidade positiva, né? E também podemos colocar uma qualidade negativa. Obviamente, para fins de caridade, nós iremos sempre energizá-la com qualidades positivas. Muito bem. Então, hoje nós vamos aprofundar esse aspecto, onde nós vamos falar sobre a questão espiritual, como o plano superior, a espiritualidade maior enxerga esse aspecto da água fluidificada, não é? Quais são os fatores que importam neste momento, assim como o procedimento dos médiuns ou dos guias espirituais sobre a água. Então nós vamos ver um pouquinho mais, vamos dizer, profundo sobre esse aspecto da água fluidificada que é tão importante. A água, ela, por ser essa condutora universal, ela faz parte dos rituais religiosos há muitos e muitos anos mesmo, não é? A água é praticamente o principal elemento do plano físico, né? Onde não há água, não há vida, e ela é usada, como dissemos, na maioria das religiões, não é? Ou se não em todas as religiões, tá bem? E para fazer essa pequena análise da água fluidificada, nós vamos pegar aí dois autores espirituais, nos quais nós gostamos muito e trazemos muito os seus ensinamentos nos nossos vídeos, que são o Ramatiz e o Espírito de Emmanuel, tá bem? Então, nós vamos nos basear no livro Mediunidade de Cura, escrito por Ramatiz, e no livro O Consolador, escrito por Emmanuel, tá bem? Então, vamos iniciar aí o nosso estudo sobre a água fluidificada. Então vamos lá, meus queridos e amados irmãos. Nós vamos estudar a água fluidificada e vamos trazer aqui algumas perguntas. Não são todas, tá bem, queridos? Porque senão o vídeo ficaria muito comprido, ficaria cansativo. Então, nós vamos trazer algumas perguntas que selecionamos aqui, umas 3 ou 4 perguntas de cada livro, para embasar o nosso estudo da água fluidificada. Então nós vamos começar aqui com o livro Mediunidade de Cura, escrito por Ramatiz, psicografado pelo nosso saudoso Hercílio Mais, e também o livro O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso saudoso e querido Chico Xavier.
Então vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui no livro Mediunidade de Cura, o capítulo 6, que fala dos passes mediúnicos, e o receituário de água fluidificada. Bem, como eu disse, nesse capítulo, nós vamos estudar apenas uns 3 ou 4 perguntas, porque é um capítulo comprido. Outras perguntas não chegam a ser exatamente sobre a água fluidificada. Então, desse modo, se alguém se interessar pelo assunto, recomendo muitíssimo que adquiram este livro, porque ele é de grande valia, é um livro preciosíssimo para quem estuda aí a espiritualidade, tá bem, queridos? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: que dizeis sobre as qualidades terapêuticas da água fluidificada pelos médiuns? Ramatiz responde: a água fluidificada é a medicina ideal para os espíritas e médiuns receitistas, pois, embora seja destinada a fins terapêuticos, na sua aplicação não deve ser censurada pelos médicos, pois não infringe as posturas do Código Penal do mundo, e sua prescrição não constitui prática ilegal de medicina. Quando a água é fluidificada por médiuns ou pessoas de físico e psiquismo sadios, ela se potencializa extraordinariamente no seu energismo etérico natural, tornando-se um medicamento salutar, capaz de revitalizar os órgãos físicos debilitados e restabelecer as funções orgânicas comprometidas. A água é elemento energético e ótimo veículo para transmitir fluidos benéficos ao organismo humano. Ela é sensível aos princípios radioativos emanados do Sol e também ao magnetismo áurico do perispírito humano. Por conseguinte, se o indivíduo que lhe transfundir os seus fluidos for de físico enfermiço, depauperado, ou que em sua mente estejam em efervescência emoções nocivas, neste caso, a água que ele fluidificar transformar-se-á em elemento deletério. Porém, não se deduza que o doador de fluidos tenha de ser um santo, mas sim que o seu espírito esteja com boa saúde. Pois se, por exemplo, em sua mente ainda estiverem em ebulição as toxinas de uma explosão de ciúme que o tomou na véspera, torna-se evidente que os seus fluidos não podem ser benéficos. A água fluidificada é medicação eficaz, sem a toxidez das drogas e produtos da farmacologia moderna, os quais, algumas vezes, são fabricados por industriais que, pela avidez de maiores lucros, não atendem a um escrúpulo rigoroso quanto aos fatores, qualidade e técnica irrepreensíveis. Embora seja raro, há casos em que a água, potencializada ou fluidificada por médiuns poderosos e de sadia vitalidade, chega a alcançar o quanto energético e benfeitor da homeopatia na sua 100.000 dinamização infinitesimal. Os médiuns vegetarianos sem vícios deprimentes e libertos de paixões violentas são capazes de produzir curas prodigiosas pelo emprego da água fluidificada, a qual ainda é superativada pelo energismo mobilizado pelos espíritos desencarnados em serviços socorristas aos encarnados. Muito bem, meus irmãos. Fazendo uma análise dessa primeira pergunta, eu gostaria, antes de tudo, fazer aqui uma ponderação. No sentido de que os medicamentos jamais poderão ser dispensados no tratamento de toda e qualquer enfermidade. Tá bem? Nós temos que levar em consideração, meus irmãos, a época em que foi escrito esse livro, em que ele foi psicografado.
Esse livro, se eu não me engano, ele é lá por volta de 1969, tá? É por ali, anos 60 ou 70, tá bem? E naquela época não tínhamos o avanço da medicina que temos hoje. Obviamente que em algumas áreas a medicina não teve grandes avanços. Então, muitos remédios, se não a maioria, ainda possuem efeitos colaterais. Por isso são chamados de drogas, não é? Por ter esses efeitos colaterais. No entanto, nós não aconselhamos de forma alguma que se dispense o tratamento médico para apenas ficar com o tratamento espiritual. Primeiro porque se existe a medicina, se existem os nossos irmãos médicos encarnados, é porque assim nosso Criador permitiu, é porque assim esses irmãos estão aqui para nos ajudar, e existem os nossos médicos do astral, que também trabalham na espiritualidade, desenvolvendo formas, desenvolvendo mecanismos de cura para as mais variadas doenças. E obviamente que, embora muitos irmãos médicos não acreditem nisso, eles acabam sendo intuídos por esses irmãos espirituais também médicos. E dessa forma é que chegam aqui para o nosso plano físico todas estas transformações, né, estas evoluções. Tudo que chega para nós no plano físico de inovação já existe no plano espiritual. Isso é o que cremos, não é? E existem indícios e explicações lógicas para isso, no qual nós acreditamos como espiritualistas. Tá bem, queridos? Então, não dispensemos o tratamento médico, né? E vamos seguindo com o tratamento espiritual em paralelo, para que nós possamos chegar, quem sabe, até a cura do corpo, né? E muitas vezes não é só questão de cura do corpo, é cura do espírito. Nós já sabemos disso também. Tá bem, meus queridos? Bom, então voltando para o assunto da água fluidificada, Ramatiz começa dizendo que a água fluidificada é a melhor receita que um médium, ou um guia espiritual pode dar a alguém, não é? É um tratamento, e é um tratamento que não tem contraindicação, de fato, não tem, porque a água ela é apenas fluidificada com elementos da força vital do médium ou daquele guia espiritual que ali está, e a água não tem nenhuma contraindicação, pelo menos em princípio, não há nenhuma contraindicação, tá bem? Deve haver alguma exceção à regra em alguns tratamentos médicos, mas isso, obviamente, se ocorrer, é muito raro, tá? Então, a água é o melhor tratamento que alguém pode doar ao seu irmão na prática da caridade, tá bem? Agora, Ramatiz nos traz essa questão da qualidade da fluidificação da água. Não esqueçamos, meus irmãos, que nós médiuns, que é a pergunta, na verdade, não é? Nós, os médiuns, quando vamos passar para a água a nossa energia vital, nós vamos passar aquilo que temos. E é por isso, né, pelo fato da água ser sensível aos princípios radioativos e também ao magnetismo áurico do perispírito, é que
devemos fazer uma higiene espiritual, uma asepsia espiritual. E, obviamente, deveremos fazer a higiene, a asepsia física, mas isso vamos falar ali na frente, tá? Por quê? Porque se o médium não estiver sadio física e espiritualmente, que tipo de energia, né, que vai sair do nosso perispírito e nós vamos transmitir para esta água e dar para aquela pessoa? Que tipo de energia estaremos dando para ela? Não é verdade? Muitas vezes estamos sadios espiritualmente, mas estamos enfermos. Quer dizer, um médium enfermo, um médium doente, pode fluidificar uma água? Pode dar um passe numa pessoa? Não pode. Justamente por esse motivo. Porque ele vai, ao dar o passe ou fluidificar a água, ele está transmitindo a sua energia enferma para aquele irmão que está recebendo. Então, a chance de que o outro irmão também enfermo vá se curar é praticamente nula, não é? E também Ramatiz coloca a questão moral do médium, né? Por exemplo, no dia do trabalho, né? O médium teve um acesso de ciúme, ou ele usou alguma droga lícita ou ilícita do qual ele é viciado, tá bem? Não vai também trazer nenhum benefício à água, tá? Então é por isso que nós já falamos num outro vídeo da preparação do médium para o trabalho. É muito bom que o médium procure, ao menos, estar mais tranquilo naquele dia do trabalho da caridade. Que ele possa, ele vai ter que trabalhar, óbvio, né? Mas que ele possa estar mais tranquilo possível, que ele possa chegar alguns minutos antes do trabalho e fazer uma pequena meditação. Tudo isso vai ajudar. Os banhos de sal, banhos de erva, banhos de descarrego, orações, preparações antes do trabalho, né? Tudo isso influencia demais na hora da caridade, tá? Ele precisa estar energizado, centrado, com seu perispírito, seu campo áurico iluminado, para que então ele possa fazer, produzir curas prodigiosas, como diz Ramatiz, não é? Evitar sempre o consumo da carne vermelha e de outras substâncias de energias pesadas no dia também é importante, não é? Mas eu não sou vegetariano. Não tem problema, meus irmãos. Vamos evitar no dia ter um alimento mais leve. Isso vai ajudar também. E obviamente que nesse caso, estando o médium muito bem preparado, ele vai qualificar energeticamente a água e que poderá trazer até mesmo efeitos curativos, né, atingindo aí 100.000%, 100.000, perdão, de dinamização, né, assim como os remédios, assim como as homeopatias, tá bem? Muito bem, vamos avançar, queridos. E aí nós temos uma segunda pergunta que diz o seguinte: como poderemos entender que a água potencializada pelos fluidos magnéticos dos médiuns incomuns pode mesmo superar certos medicamentos poderosos da nossa medicina? Ramatiz diz o seguinte: já dissemos que o médium, tanto quanto o enfermo, não passam de acumuladores vivos, com diferença de carga energética em comum, cujos corpos reduzidos em sua estrutura e espaços interatômicos cabem perfeitamente numa caixa de fósforos.
Ao ingerir água fluidificada, isto é, um conteúdo potencializado de modo incomum no seu energismo, o homem absorve diretamente e em estado de pureza essa carga de forças vitalizadoras. Mas no caso dos medicamentos fabricados, ele extraindo deles o quantum de energia de que necessita, também absorve desses elementos as impurezas e substâncias tóxicas da sua natural composição química. Sabem os médicos que a eliminação dos sintomas enfermiços do corpo físico nem sempre significa a cura da moléstia, porquanto neutralizar os efeitos mórbidos não induz a extinção da sua causa. No entanto, essas drogas excitantes, antiespasmódicas, dilatadoras, sedativas ou térmicas, embora benfeitoras na eliminação de sintomas dolorosos, são compostas geralmente de tintura de vegetais agressivos, minerais cáusticos, substâncias tóxicas extraídas de insetos e répteis e que, se fossem ministradas na sua forma química natural, causariam a morte imediata. Essa é a grande diferença entre a água fluidificada e a medicação medicinal. Enquanto a primeira é energia pura, transmitida através de um veículo inofensivo, como é a água comum, a segunda, embora ofereça também proveitoso energismo para o campo magnético do homem, utiliza substâncias nocivas que obrigam o perispírito a uma exaustiva reação de defesa contra a sua toxicidez. Enquanto tais drogas ou medicamentos extinguem sintomas enfermiços do corpo carnal, o seu eterismo oculto e desconhecido da ciência comum ataca o perispírito, porque esse eterismo origina-se do duplo etérico de minerais, vegetais, insetos e répteis do mundo astral primário, próprio dos reinos inferiores do orbe. A água é, pois, naturalmente um bom condutor de eletricidade, e que depois de fluidificada ainda eleva o seu padrão energético comum para um nível vibratório superior. Assim operam-se verdadeiros milagres pelo seu uso terapêutico adequado, igual ao passe mediúnico ou magnético, que é aplicado por médiuns ou pessoas de fé viva e sadios, transforma-se em veículo de energias benéficas para a contextura atômica do corpo físico. A matéria, conforme explicou Einstein, é energia condensada, o que ficou comprovado pela própria desintegração atômica, conseguida pela ciência moderna, transformando novamente a matéria em energia. Deste modo, o que nos parece substância sólida absoluta é um campo dinâmico em contínua ebulição, cuja forma é apenas uma aparência resultante desse fenômeno admirável do movimento vibratório. Não há estaticidade absoluta no cosmos, uma vez que no seio da própria pedra há vida dinâmica, incessante, condicionada a atingir frequência cada vez mais altas e perfeitas. Assim é que na intimidade do corpo físico, o perfeito equilíbrio gravitacional das órbitas microeletrônicas, governadas pelas forças de atração e repulsão, é que lhe dá a aparência ilusória de matéria compacta. A anulação recíproca da lei da gravidade no mundo infinitesimal, e que permite a cada elétron manter-se em órbita em torno de seu núcleo, é também conseguida pela sua maior ou menor velocidade, tal como acontece com satélites artificiais lançados pelos cientistas terrenos, os quais, de acordo com sua velocidade, mantêm-se em rotação em torno da Terra, entre determinado apogeu e perigeu, ou seja, perto ou longe. Tá bem, queridos? Bom, analisando essa pergunta, e para responder, por que é que em alguns casos a água fluidificada poderia ser superior, vamos dizer, ou ter um melhor efeito do que alguns medicamentos da medicina. Primeiramente,
Ramatiz começa explicando que nós todos, né, somos energia viva, né, de que nada que parece ser sólido é sólido, né, é duro absolutamente. Não, na verdade são átomos que estão todos juntos, vibrando em maior ou menor velocidade e que, dependendo da velocidade, né, da frequência, enfim, dessa vibração, vai estar, né, qualquer coisa que existe na Terra, qualquer ser, enfim, vai estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Não é? Isso nós aprendemos em física ou química, né? Eu acho que é química. Nós aprendemos isso lá na época do colégio, né? Então, a água da mesma maneira. Então, essa energia que é trazida dentro da água, né, vai entrar no corpo e vai interagir, né, os átomos, vamos dizer assim, do nosso corpo. E essa energia que vai ser que a água conduz, né, essa energia que foi colocada na água vai ser extraída para o corpo físico, né? E também para o corpo espiritual, para o perispírito, porque o perispírito também tem matéria menos densa, obviamente, né? E também vai abstrair a energia, vamos dizer, de cura que vem nesta água. Tá bem, queridos? Então, o Ramatiz ele justifica, né? Ele acaba justificando que a água fluidificada talvez tenha menos efeitos colaterais ou nenhum, né, do que os fármacos, perdão, pelo fato de que muitas substâncias que são usadas para fabricar remédios são extraídas de minerais cáusticos, alguns vegetais agressivos, né, e outras substâncias, tá? De modo que se nós consumíssemos essas substâncias, nós morreríamos, tá? Então é tirado, portanto, pouca quantidade, né? É tirado pouca coisa dessas substâncias, obviamente, né? Para que não seja, para que nós, né, não viemos a ter um problema maior. E mesmo assim, em muitos casos, nós temos muitos efeitos colaterais e, obviamente, toda a manipulação química, né, dessas substâncias, tá? Então, por mais que ela seja usada para tirar uma dor, né, para aliviar o sintoma, ela não vai aliviar a causa, que é a doença em si, né? Um exemplo básico seriam os analgésicos, né? Eles servem para aliviar a dor, mas provavelmente eles não vai retirar, né, a causa da dor. E isso exige um tratamento, dependendo do que for, vai exigir um tratamento mais profundo. Então é isso, né? E a água não vai ter esse problema, vamos dizer assim, né? Esse efeito colateral. A água, em princípio, pura, né? Comum, sem nenhuma substância, sem nada, apenas com a energia do magnetizador ali, sendo uma energia boa, ela vai interagir com o corpo da pessoa sem causar qualquer efeito colateral. Tá bem, queridos? Então é isso, né? Nessa pergunta aqui seria isso. Vamos avançar então para mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: toda a água fluidificada pelos médiuns produz sempre resultados terapêuticos benéficos aos doentes? Ramatiz responde:
Não é bastante os médiuns fluidificarem a água, ministrarem passes mediúnicos ou extraírem receitas para com isso alcançar resultados positivos. Eles precisam melhorar sua saúde física e sanar seus desequilíbrios morais. A simples operação de estender as mãos sobre um recipiente contendo água e fluidificá-la para que ela se torne um veículo de magnetismo curador exige também do médium fiel cumprimento das leis de higiene física e espiritual, a fim de elevar o padrão qualitativo das suas irradiações vitais. Embora as forças do espírito sejam autônomas e se manifestem independentemente das condições físicas ou da saúde corporal, o êxito mediúnico de passes e fluidificação da água é afetado quando os médiuns ou passistas negligenciam a sua saúde física e mental. Então, meus queridos irmãos e amados, não é o bastante fluidificar a água, né? Essa é uma conclusão lógica. Vai depender que tipo de fluido está sendo colocado na água. Tá? Vai depender, portanto, da saúde, da asepsia, da higiene física e mental e espiritual do médium que vai fluidificar a água. Tá bem, queridos? Vamos em frente. E a última pergunta é a seguinte: e que dizeis quanto às particularidades profiláticas dessa higiene que deve ser observada pelos médiuns passistas? Diz Ramatiz: em muitos centros espíritas ainda faltam a torneira de água e o sabão para certos médiuns passistas eliminarem a sujeira das unhas ou das mãos, quando à última hora chegam aos trabalhos mediúnicos. Malgrado a boa vontade desses médiuns no seu serviço caritativo, por via espiritual, as suas mãos entram em contato cotidiano com centenas de objetos, criaturas enfermas, animais, líquidos, substâncias químicas agressivas, medicamentos, poeira, tóxicos, cigarros, alcoólicos, dinheiros, lenços contaminados, etc. E na falta de limpeza prévia, ela se transforma à hora dos passes em desagradável chuveiro de fluidos contaminados pelos germes e partículas nocivas a transmitirem-se aos pacientes. Jesus era pobre, mas asseado, as suas mãos eram limpas e ele evitava até a alimentação indigesta ou tóxica. Aqui Ramatiz faz uma observação, meus irmãos, muito importante, que é quanto à asepsia, a higiene do corpo, né, e principalmente das mãos, né, dos médiuns. Meus irmãos, se espiritualmente nós tivermos enfermos e fluidificar a água com essa energia enferma, nós iremos transmitir para o outro irmão que vai receber a água, quanto mais nós não estivermos com nossas mãos limpas, porque nós vamos usar praticamente em todo o processo as mãos, não é mesmo? Então, na volta do dia, durante o dia, nós pegamos muitos objetos, né? Desde substâncias químicas, tóxicas, dinheiro, até lenços, cigarros, enfim, né? Então é muito importante que na hora do trabalho espiritual nós estejamos com as nossas mãos limpas. Então não custa nada que lavemos nossas mãos, esfreguemos com água e sabão, ou um sabonete bom, né? De preferência o sabão, e possamos também usar um álcool, né? Hoje nós temos o álcool em gel. Então imaginem vocês, meus queridos, durante essa pandemia que estamos vivendo, nós chegarmos, né, para dar um passo ou fluidificar uma água e estarmos com as nossas mãos sujas ou
que passamos na boca ou tapamos a boca para espirrar, enfim, não dá para pensar no que nós iremos ou poderemos passar para os nossos irmãos. Isso aí não é um grande absurdo, até me arriscaria a dizer, né? Nós iremos potencializar essa transmissão de vírus, de vermes, bactérias. Para uma pessoa enferma fisicamente, ela pode sair de lá pior, né? Contrair outra enfermidade, outra doença, e sair pior do que quando chegou, né? Então Ramatias diz, Jesus era pobre, mas ele era limpo, ele era asseado, né? As suas mãos sempre limpas, e ele evitava, inclusive, a alimentação indigesta ou tóxica. Até a alimentação, o nosso mestre cuidava para que não transformasse, né? Para que não transmitisse estas substâncias tóxicas para o seu corpo físico e, portanto, tornasse impossível transmitir para os nossos irmãos espirituais. Tá bem? Muito bem. Agora vamos avançar no livro O Consolador, em algumas palavras de Emmanuel, também acerca da água fluidificada, mas não apenas na questão do médium. Nós vimos o ponto de vista do médium. Agora, né, que é aquele que doa. Agora nós vamos analisar do ponto de vista daquele que recebe a água, né, do paciente, do consulente. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso grande mentor espiritual, nosso irmão Emmanuel. Então vamos lá, já vimos um lado da moeda, agora vamos para o outro lado. E a pergunta é a seguinte: no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro doente, em outro enfermo? Responde Emmanuel: a água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, meus queridos, Emmanuel confirma o que foi dito por Ramatiz, não é? No sentido de que a água fluidificada ela é benéfica para toda e qualquer pessoa. No entanto, deve-se respeitar algumas particularidades, né? A água fluidificada ela deve ser fluidificada de acordo com o caso. Por exemplo, alguém que está com dor de cabeça vai fluidificar a água para, né, potencializando a cura da dor de cabeça. A pessoa está com dor no estômago, né? A pessoa tem feridas na pele, a pessoa está com uma outra enfermidade. Então, cada caso vai ser fluidificada a água, porque é óbvio, né? Se eu tenho uma pessoa com uma doença, uma dor de cabeça e outra com dor de estômago, né, e eu estou fluidificando a água e através do meu magnetismo e do meu poder mental, estou direcionando o meu fluido para, qualificando aquela água para curar uma dor de cabeça. Será que ela vai servir para aquela que está com dor no estômago? Não é? Então, eu tenho que fazer fluidificar para aquela pessoa ali. Tá? Essa é a explicação de Emmanuel. Tá bem? E isso com relação de um enfermo para outro. No entanto, meus irmãos, ponderando aqui, né, que em muitas sessões, nos centros espíritas, igrejas e outros locais, reúne-se a água, vários recipientes com água, ela é fluidificada ou abençoada, enfim, pelo sacerdote ou por algum espírito que ali esteja, e depois é dada às pessoas, de modo geral.
né, com fluidos ali benéficos. E está tudo certo, tá bem? Entendam que esta pergunta, a pergunta que foi feita para Emmanuel, foi uma comparação, quer dizer, se a mesma água para um enfermo no dia lá da caridade vai servir para o outro, e óbvio que não. Nós vamos ter que direcionar isso, não é? Então, essa é a resposta de Emmanuel. Nós compactuamos, sem sombra de dúvidas, não é? Mas apenas ponderamos, né, que em muitos locais religiosos essa água é juntada ali em recipientes, fluidificada e entregue às pessoas. Não é? E obviamente que se cada um leva a sua garrafinha de água para ser abençoada, fluidificada, benzida, enfim, né? Naquele momento ela vai ter essa fluidificação individual para cada uma. Porque os próprios espíritos benfeitores que ali estão presentes, eles já sabem qual é o problema de cada um. Então eles irão fluidificar essa água de acordo com a necessidade da pessoa. Muito bem. Vamos à pergunta 104, que é a segunda pergunta nossa aqui. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam a presença de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc.? Responde Emmanuel: a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Bom, meus queridos, a pergunta, vamos repetir para que seja entendido. A pergunta é que, para que os espíritos amigos possam fluidificar a água, é necessário ter a presença de um médium, né, de um médium curador, ou de qualquer médium, ou de fazer reuniões, rituais religiosos, etc. Não. De elementos ali, juntar, não. Não é necessário. Tá? Porque esse não pode ser o preço da caridade, meus irmãos. A caridade, ela é dada a toda e qualquer criatura. Né? Assim, o nosso Deus, nosso Criador, determinou. Esta é a lei. Não é? E obviamente que os espíritos não vão necessitar de médiuns nem de reuniões, enfim, para praticar qualquer caridade, inclusive a fluidificação da água. Quer dizer, se uma pessoa coloca um copo d'água, ela está enferma em casa, ela coloca um copo d'água, né, e ora pedindo a Deus que abençoe e fluidifique aquela água para a cura do da sua enfermidade, obviamente que não vai precisar de médium nenhum. Os espíritos, por si só, vão ali e vão fluidificar a água. Só que vai depender também esta cura de méritos, né? Então vai ser considerado o mérito da pessoa, né? Se ela vai ter mérito para isso, vai funcionar. Se ela não tiver mérito, não vai. Os espíritos não terão essa autorização, né, para vir ali fluidificar a água. E essa é a pergunta 105, na qual a gente vai fechar aqui o nosso estudo. Que ela diz assim: o fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? Quer dizer, ele receitar qualquer coisa, seja um passe, seja um tratamento, seja até mesmo uma água fluidificada, não é? É sinal de que o doente vai curar-se? Obviamente que não, né?
Vamos ver a resposta de Emmanuel. Ele diz: o guia espiritual é também um irmão e um amigo, que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças, aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência. Ele cooperará para as melhoras de um enfermo, e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física. Mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque dentro da lei somente Deus, seu Criador, pode dispensar. O que quer dizer isso, meus queridos? O guia espiritual, ele vai estar sempre buscando ajudar, não é, a nós aqui, que são seus irmãos encarnados. Ele vai tentar fazer de tudo para contribuir para a melhora daquela pessoa que está enferma, né? E quiçá até para a sua cura, tá? Mas tudo vai depender do mérito da pessoa. Mérito, essa é a palavra, né? São vários fatores, né? Mas tudo é uma questão de mérito. Nós temos visto isso nos tratamentos, nas sessões de caridade, onde as pessoas vêm, se consultam com os guias, tomam passes, fluidificações, etc, etc, etc. Onde os guias também determinam tratamentos com ervas, com frutas, com legumes, ou sucos, chás e toda sorte de substâncias naturais que possam trazer a cura para a pessoa, né? E muitas vezes não funciona. Obviamente que tem o fator da fé da pessoa, né? Vai ter o fator da energia do médium que está ali, vai ter o fator do guia que está ali, né? Mas principalmente, meus irmãos, principalmente o mérito da pessoa. Se ela tiver mérito, eu arrisco a dizer para vocês que, por pior que seja um médium que esteja ali naquele momento, ele vai conseguir ser um instrumento para que os guias espirituais atuem sobre aquela pessoa e possa até vir a curá-la. Isso não é impossível. Eu acho que nós já estudamos isso, eu não lembro, mas se não estudamos, podemos falar sobre isso mais adiante, tá? Então, é óbvio que a qualidade do médium é essencial no tratamento. Mas o mérito, se nós pesarmos, né, a qualidade moral de um médium, que vai ser um instrumento ali da mediação do guia, e o mérito da pessoa que vai receber a caridade, o mérito pesa muito mais, não tenha dúvidas, tá bem? Porque quem comanda tudo isso, meus irmãos, é a espiritualidade superior, tá? Que está lá próxima do nosso Deus, nosso Criador, né? E a lei é essa, tá bem? É a lei de causa e efeito. Então, dependendo das situações, não vai haver cura. Infelizmente, vai culminar com a desencarnação da pessoa, né? Ou seja, com o término, com a falência do corpo físico. Tá bem, meus queridos? Então está aí, meus queridos. Mais uma vez, chegamos ao final de mais um estudo. Nós vimos aí os aspectos da água fluidificada, tanto do ponto de vista do médium, que é aquele que vai entregar a sua energia, ou vai ser instrumento para que o guia possa, naquela ocasião, fluidificar a água, né? Quanto do ponto de vista daquele que vai receber a água fluidificada. Tá bem? Nós vivemos em um mundo onde o que impera aqui
é a lei de causa e efeito, isso é indubitável. Então, vai ter situações que realmente não vai ter, não é, efeito essa água. Mas, na maioria dos casos, haverá de ter, sem sombra de dúvidas, sendo que a água, como uma condutora universal, a água fluidificada, ela é benéfica, né? Nós vimos isso, né? O plano espiritual, ele é uníssono nesse sentido, de que a água fluidificada é um tratamento benéfico e sem efeitos colaterais, que é o principal, não é? E então é isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um ótimo final de semana e que essas lições tragam novas perspectivas, seja para você que é um buscador, seja para você que é um médium em desenvolvimento e aquele médium que está também na sua caminhada, um iniciado que está buscando sempre se desenvolver, né? Muita paz, muita luz, meus queridos, e até a próxima. Tchau, tchau!